sou a Aline Araújo e esse é o programa Pela Ordem, uma produção da OAB Nacional com as principais notícias da advocacia brasileira. Estamos no ar! No programa de hoje, vamos saber dos últimos resultados da campanha contra o golpe do falso advogado. Uma entrevista com Gedeon Pitaluga, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia Nacional. Convênios, as vantagens de ser um profissional OAB. As últimas notícias do 43º Exame de Ordem Unificado. Portas abertas, você pergunta e a OAB responde. A vitória da advocacia brasileira no Conselho Nacional de Justiça. BRICS Legal Fórum, tudo sobre o evento que acontece em outubro no Rio de Janeiro. E uma conversa especial com Cristina Cordeiro, secretária-geral adjunta da OAB. Não saia daí, Pela Ordem está começando. A campanha da OAB Nacional contra o golpe do falso advogado segue ajudando a população a se proteger da fraude. As plataformas criadas para denunciar o golpe e para validar a identidade profissional têm alcançado grandes resultados. Confira! A campanha de combate ao golpe do falso advogado, promovida pela OAB, não para. O trabalho junto à imprensa transformou o tema em manchete nacional. E os canais criados para ajudar a população a se defender do golpe têm registrado alta procura. Já são mais de 11 mil consultas na plataforma confirmadas, criada para validar os dados dos profissionais advogados. 9.221 foram validadas e 2.070 não foram confirmadas. Ou seja, até agora, a plataforma ajudou a evitar mais de 2.000 golpes do falso advogado. A campanha também está veiculando um filme especialmente produzido para alertar a população. Alô, quem é? Bom dia, dona Marisa. Meu nome é Celso, eu sou advogado. Eu tava vendo aqui que a senhora tem uma ação referente à sua aposentadoria. Sim, eu tenho, mas quem te deu meu número? Eu trabalho no tribunal e gostaria de ajudar a senhora. Inclusive, a gente pode aumentar o valor da sua aposentadoria, viu? Em mais de 50%. Olha, eu não sei. Eu não recebi nenhuma informação oficial. É assim mesmo, dona Marisa. Eles não têm interesse. Mas como advogado eu posso ajudar. A senhora só precisa fazer um adiantamento pelo meu trabalho. Cuidado! Esse é o golpe do falso advogado. Criminosos se passam por advogados e advogadas e oferecem falsas vantagens em um processo. Depois, somem com seu dinheiro. Verifique a identidade do profissional que fez contato e denuncie qualquer tentativa de fraude. OAB. Proteger você é questão de ordem. O presidente da OAB de Tocantins, Gedeon Pitaluga, foi empossado em março desse ano como novo diretor-geral da Escola Superior da Advocacia Nacional. Pela Ordem, conversou com ele sobre os desafios da qualificação das advogadas e advogados de todo o país. O 24º Encontro Nacional da Escola Superior de Advocacia vai ser uma grande oportunidade, um marco de reflexão e conscientização do papel e importância das escolas superiores da advocacia dentro da gestão da ordem dos advogados, mais do que isso, na representação e na mudança da realidade dos advogados e advogadas brasileiros. O Encontro Nacional de Escola Superior tem um papel fundamental e nesse início de planejarmos, refletirmos e conscientizarmos da importância das escolas superiores de advocacia na gestão do sistema OAB e promovermos ações planejadas durante todo o triênio, junto com a diretoria do Conselho Federal, presidida pelo presidente Beto Simonetti, que se fará presente no evento e nos guiará, nos orientará sobre todas essas ações e planejamento, com a diretores e diretores do Conselho Federal, presidentes seccionais e, logicamente, diretores da Escola Superior de Advocacia, que estarão lá apresentando seus anseios, apresentando seus projetos e validando dentro do sistema a importância da qualificação do ensino jurídico para a advocacia brasileira. Ser registrado na OAB tem muitas vantagens. Uma delas é ter acesso a uma série de descontos e benefícios dos convênios firmados pela Ordem com empresas de todo o país. No site da OAB Nacional, oab.org.br, na aba Serviços, você vai encontrar o link para a página dos convênios nacionais. São inúmeros descontos e vantagens exclusivas para as advogadas e advogados registrados na OAB.
Você só precisa preencher com seus dados e aproveitar. Os convênios nacionais da OAB incluem parcerias com grandes marcas de tecnologia, com descontos exclusivos para a compra de desktops e notebooks, algumas das maiores redes de farmácias e drogarias do Brasil, além de livraria com mais de 5.000 títulos impressos e e-books. No site, você também encontra descontos exclusivos na compra de passagens aéreas pelas companhias Latam e Azul e tem acesso a vantagens na aquisição de ferramentas de trabalho, como certificados digitais, consultas ao Bejures e o portal de assinaturas da OAB. Acesse a página dos convênios nacionais no endereço que aparece no vídeo e comece a usufruir dos seus descontos e vantagens exclusivas. Sou Diego Araújo, presidente da subseção do Paranoá e Itapuã, aqui no Distrito Federal. E eu quero falar para vocês sobre a importância da Caixa de Assistência. É isso mesmo, a Caixa de Assistência, como o próprio nome diz, está aí para trazer benefícios à advocacia. E eu sou prova viva. Já fiz plano de saúde, já me vacinei, já obtive descontos em farmácias. Então, quer dizer, se você deseja buscar algum benefício na Caixa, essa é a hora, exatamente porque lá existem diversos convênios entre inúmeros parceiros, empresas como um todo, que estarão ali para fazer o melhor para a advocacia. Então, se você precisa, de repente, de uma consulta, se precisa procurar uma escola, se precisa procurar até mesmo uma academia, lembre-se que a Caixa de Assistência pode ter um convênio com alguma empresa desse segmento e você conseguir benefícios exclusivos. Então, procure a Caixa. Intervalo rápido. Pela ordem, volta já. A segunda fase do 43º Exame de Ordem Unificado aconteceu no último domingo, com a prova prático-profissional. Milhares de bacharéis em Direito de todo o país participaram do exame, que é indispensável para o registro na Ordem dos Advogados. Ter o registro na OAB é uma certificação de qualidade para todos os graduados em Direito que desejam atuar como advogados no Brasil. A 43ª edição do exame realizou no último domingo a prova prático-profissional, na qual os candidatos deveriam elaborar uma peça processual e responder a questões dissertativas. A aprovação no exame de ordem é requisito para a inscrição nos quadros da OAB e pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Também podem fazer o exame os estudantes de Direito do último ano do curso de graduação ou dos 2 últimos semestres. É de extrema importância para a sociedade que estes exames sejam efetivamente qualificadores dos profissionais que passarão, mediante a outorga de poderes de cada um dos cidadãos e cidadãs, a defender seu patrimônio, sua liberdade, sua honra e tudo aquilo que é juridicamente valioso. Uma sociedade bem constituída por uma advocacia atuante e preparada é uma sociedade preparada para enfrentar as dificuldades que eventualmente surgem. A Ordem dos Advogados do Brasil demonstra grande esforço e dedicação a que o exame de ordem cada vez seja mais adequado para apurar a qualidade dos advogados e das advogadas do Brasil. O quadro Portas Abertas é o seu canal direto com a OAB Nacional. Você pode mandar a sua pergunta para o número que aparece na tela ou deixar na caixinha do Instagram. Participe! Aqui as portas estão sempre abertas. Presidente, uma dica para quem acabou de tirar a OAB. É melhor arranjar um estágio em um escritório ou partir logo para um voo solo? O que você recomenda? Veja, todo jovem advogado ou advogado iniciante, é importante que você busque referências na profissão. Se você tiver a oportunidade de se unir a um escritório ou se unir a um advogado que já tenha a experiência dos anos da advocacia, não só na confecção de peças processuais, não só na captação da clientela, como fazer uma prospecção legal perante a sociedade na qual você convive, ou mesmo a aproximação com a instituição, ou buscar a referência de alguém que há alguns anos já esteja
consolidado na advocacia. Isso é importantíssimo caso você tenha essa oportunidade. Caso não, o voo solo ele é a opção. E para que você alce um voo solo, você precisa também se amparar da sua instituição. A Ordem tem instalado por todo o Brasil escritórios compartilhados. Nesses espaços compartilhados que a Ordem por todo o Brasil instalou, e nós temos feito isso cada dia mais através do Plano Nacional de Interiorização, é um espaço onde você encontra valorização para a profissão e encontra também a dignidade para o exercício da advocacia, onde você pode fazer o atendimento de clientela, onde você pode fazer as suas audiências virtuais, onde você pode também fazer suas sustentações orais, onde você pode fazer reunião com colegas e, com isso, incrementar o seu network. Isso tudo num espaço preparado pela Ordem dos Advogados do Brasil, não só no Conselho Federal, como nas suas 27 seccionais. Presidente, a vida do advogado não é fácil. Muitas vezes a gente abre mão da família, das relações, para viver um trabalho importante. Aí vem a ansiedade, o esgotamento e a depressão. O que o senhor, com toda a sua experiência, poderia dizer a respeito? Isso é uma realidade na advocacia. Nós, infelizmente, passamos por muitas agruras. Somos uma profissão, somos a maior entidade civil do país, representado por uma profissão que hoje alcança um número de mais de 1 milhão de profissionais. E é claro que o mercado é desafiador, há uma concorrência diária no mercado de trabalho da advocacia. Calma, esperança. A advocacia, ela é um elo de pacificação social, é através da advocacia que as vozes da sociedade são representadas perante o judiciário e perante aqueles órgãos aonde há a busca de um direito. Nós somos, portanto, uma instituição que carrega conosco a angústia e a ansiedade daqueles que nos procuram. Portanto, o grande mérito, o grande privilégio da advocacia é poder representar essas dores e as angústias. É claro que nós também temos as nossas dores, nós temos as nossas angústias, mas é só através da união e da percepção real de que nós temos que esperançar aqueles que precisam realmente de uma voz altiva, de uma voz presente, de uma voz forte, firme. E essa voz só pode ser levada por nós. Portanto, nós temos que ter a consciência que, para além das nossas angústias, nós temos que buscar alívio para a angústia daqueles que nos procuram. A advocacia brasileira conquistou mais uma importante vitória junto ao Conselho Nacional de Justiça, acolhendo uma representação da OAB. O CNJ impôs a aposentadoria compulsória ao juiz Marcelo Bretas, pela sua conduta marcada por abusos de autoridade e restrições das prerrogativas. Vitória! Foi assim que a OAB Nacional considerou a decisão do CNJ de punir o ex-juiz Marcelo Bretas pelos abusos de autoridades, desvios e irregularidades nos processos da Lava Jato. A ação contra o ex-juiz foi apresentada pela OAB em 2021 e agora teve a decisão confirmada pelo Conselho Nacional de Justiça. Veredito que fortalece as prerrogativas e a própria advocacia brasileira. Na verdade, o que o Conselho apreciou essa semana que passou agora foram 3 representações feitas contra o agora ex-juiz Bretas. Uma delas só que é a da Ordem dos Advogados do Brasil. 2 delas são de outras instituições referentes a, de uma forma bem resumida, uma aliança espúria feita pelo Dr. Bretas com um advogado chamado Nitalmar, do Rio de Janeiro. Eles teriam se aliado, isso segundo aos autos e segundo o que o CNJ decidiu. Eles teriam se alinhado para que captassem de forma ilícita, de forma irregular, clientes, empresários, advogados, para combinar delações premiadas, para ajustar termos de delações premiadas ou possíveis delações premiadas, para se beneficiar de forma ilícita em relação a essas pessoas. A terceira representação, que é a da Ordem, ela diz respeito especificamente a condutas do Dr. Marcelo Bretas contra a advocacia. E mais especificamente ainda, condutas que foram objeto de uma reclamação feita pelo Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, onde o Supremo anulou uma série de ordens de busca e apreensão
decretadas pelo então juiz Dr. Marcelo Bretas contra vários escritórios de advocacia, contra vários advogados, medidas absolutamente ilícitas e ilegais que foram anuladas pelo Supremo e foram objeto da representação junto ao CNJ. Essa medida que foi apreciada durante essa semana e o Dr. Marcelo Bretas acabou sendo apenado com a pena mais grave prevista na LOMAN, na Lei de Organização da Magistratura, que é a aposentadoria compulsória. E aí eu vou fazer, inclusive, um comentário sobre essa pena que, na verdade, pode parecer para a sociedade, enfim, para o cidadão comum, mais um prêmio do que uma pena, efetivamente, porque a pessoa é afastada do cargo público, mas continua a receber os seus proventos proporcionais. Quer dizer, a pessoa para de prestar o seu serviço ao público, a origem de cada servidor público é fazer isso, para continuar a receber afastado e continuar a tocar sua vida e receber os salários. Então, acho que chegou a hora de se rever, de se refazer essa discussão para que dentro do Congresso Nacional, que é o foro próprio, esse tema volte a ser debatido e eventualmente se acabe com essa penalidade. Nós subimos à tribuna do CNJ, eu tive a honra de ser indicado pelo presidente Beto para representar o Conselho Federal e eu vou repetir aqui o que eu disse no início da minha fala lá. Nós subimos àquela tribuna para defender não apenas a advocacia, não apenas defender o que estava ali nos autos, o caso específico, defender a advocacia, mas, acima de tudo, defender a sociedade e a própria magistratura, porque uma laranja podre dentro de um cesto não pode contaminar toda uma classe que, em 99%, são pessoas corretas, pessoas probas, pessoas que realmente fazem o serviço para o qual passaram os seus concursos públicos. Então, que fique muito claro que não foi nenhuma atitude da OAB contra a magistratura em si. Pelo contrário, contra um magistrado que praticou condutas que, no nosso entendimento, deveriam ser punidas e que, no entendimento do CNJ, acabaram por ser realmente punidas. Então, que isso fique muito bem claro que foi uma ação da ordem em favor da sociedade de uma forma geral, porque é o jurisdicionado que está no dia a dia, nos interiores do país, nos fóruns do país, submetidos às decisões que eventualmente possam ser proferidas nas mais variadas áreas pelos mais variados magistrados. Voltamos em instantes. Não saia daí. Giro de notícias. Vamos ver o que foi assunto nas redes sociais da Ordem. Maioria do STF confirma que os honorários devem respeitar o Código de Processo Civil. OAB Nacional institui grupo de trabalho para atualizar as regras de indicação de advogados e tribunais. OAB trabalha na atualização das normas sobre publicidade na advocacia. Lei da Ficha Limpa completa 15 anos, nascida da mobilização popular. Cristina Cordeiro é secretária-geral adjunta e corregedora nacional da OAB. A advogada, que compõe a diretoria do Conselho Federal, recebeu nossa equipe para uma conversa sobre a sua trajetória e a ascensão das mulheres na advocacia brasileira. A minha vida acadêmica e de profissional, ela sempre foi em paralelo à OAB. Não tenho, durante toda a minha trajetória, eu entendi que eu achava, na verdade, e aí talvez uma inocência da própria juventude, de que eu não precisava da OAB efetivamente para nada. E aí eu fui seguindo minha carreira profissional. Então eu nunca busquei procurar cargos dentro da OAB. Participei de uma ou duas comissões dentro da OAB, mas sempre como membro. Nunca quis me envolver muito na política, talvez por não entender exatamente o que a OAB poderia possibilitar. E assim fui seguindo até mais ou menos 2017, tá? Que aí, quando em 2017 eu conheço a Érica Neves, que é hoje a nossa presidente, e talvez eu vi naqueles propósitos da Érica, enfim, uma forma de, eu acho que talvez é um pouco diferente, comecei a mudar um pouco o meu pensamento, dizer assim, tipo, acho que a OAB não é isso, acho que a gente precisa da OAB, a OAB é importante pra gente. E a partir dali eu tentei acompanhar um pouco mais a OAB, mas ainda assim um pouco distante,
sempre em apoio ao processo legislativo desse grupo que a doutora Érica Neves nos lidera, mas não buscando um cargo. Eu tive sorte quando eu entrei no escritório de advocacia e eu fui liderada e comandada por 2 homens inspiradores. E eu dei sorte no momento que eu achei que eu precisava entrar na ordem, e eu chego na ordem do Conselho Federal e eu tenho a grata felicidade de ser comandada por Beto Simonetti. E aí não falo com sequer puxa-saquismo, porque assim, eu não conhecia o Beto antes daqui, então só conhecia de jornal como a maioria dos advogados. Mas eu vejo nele um sentimento legítimo e verdadeiro de que ele quer que as mulheres ocupem um espaço. Então, isso é um incentivo muito grande, porque quando você vê que tem o seu líder, que acha que é importante que você ocupe o espaço, você se sente no dever de realmente participar desse espaço. Então, o meu posicionamento dentro do Conselho Federal, eu acho assim, é de retribuição. Primeiro pela advocacia capixaba, que ao eleger a Érica, elegeu a mim, elegeu a Cris, elegeu a Elisa Galante, como uma bancada capixaba feminina. Então a gente não pode estar aqui apenas para cumprir cota. A gente tem que mostrar o que nós viemos e que a gente pode contribuir sim com o debate, com um olhar feminino, com um olhar que às vezes nos falta no homem e que está tudo bem. É do jogo, os homens têm uma forma de atuar e as mulheres acho que têm esse importante papel no sentido de contribuir com o diálogo para a gente poder avançar. E tem essa sorte de você estar num espaço em que nós somos extremamente respeitadas, tanto a mim quanto a Rose, e que eu vejo que nós somos acolhidas. Isso é muito prazeroso, é muito satisfatório. Venho para Brasília feliz de estar no Conselho Federal. A mulher assumir um cargo de liderança na advocacia não é uma tarefa tão natural quanto é para o homem. Porque dentro de um sistema nós temos responsabilidades que nos são inerentes à nossa figura feminina, né? Então, isso vai existir, sempre vai ocorrer. Então, não é tão simples você pegar uma mulher que às vezes tem 2, 3 filhos, que tem uma situação um pouco mais difícil, uma correria, que não tem uma rede de apoio, e dizer assim, olha, vai lá ser conselheira estadual, vai lá ser dativo, vai lá. Essas pessoas, efetivamente, qual o incentivo que essas pessoas têm? Porque é um tempo dedicado. É um tempo que elas talvez estão consumindo da sua família para poder contribuir para a ordem. Então, por assim, quando você vai contribuir com a ordem, você precisa efetivamente ir além, talvez assim, buscar sonhos talvez até maiores, porque não é tão simples. Você para a mulher virar as costas e deixar talvez o seu conforto da sua casa, do seu filho, abrir mão talvez das suas responsabilidades, não é tão natural. Mas eu acho extremamente importante que a gente tenha essa valorização. E só de ter o espaço já é importante. Mas se ele existe, vamos ocupar e vamos mostrar o que a gente pode fazer e como melhor a gente pode fazer. Esse é o meu ponto. A primeira forma, a primeira certeza que você tem é que o caminho é longo. A advocacia não é uma raia de 50 metros rasos. É uma maratona. Se você é mulher, essa maratona talvez tenha com obstáculos. Então, a mulher precisa entender esse caminho, tá, Denis? Precisa entender que não é fácil, mas que é possível. Que é possível, sim, a gente mudar uma situação, que a gente consegue melhorar, que a gente consegue crescer e ascender nessa carreira. Com o quê? Bastante estudo, dedicação, organização e gerenciamento de tempo. Isso as mulheres são excelentes. Então, trazemos essa habilidade natural feminina para esse gerenciamento, essa organização. E saber que o caminho é longo e não desistir. Sempre digo, olha para frente, olha para frente. Às vezes a gente fica olhando para trás e se preocupada que se deu 2 passos apenas. Mas, na verdade, 2 passos às vezes representam muito. Então, se eu posso dizer uma pessoa, se você quer ser advogada e não quer desistir, eu digo, olha para frente.
Apenas olhe e continue. Estude, não se deixe seduzir. A inteligência artificial é fantástica, mas ela não é nada se você não tiver base. Então continue estudando, abra bons livros, busque novas fontes, para que você de fato use a IA como ela deve ser usada, como seu auxiliar e não como a sua mente. Se você se colocar a IA como a sua mente, de fato o caminho vai ser dos 50 metros rasos, que você não vai chegar muito longe. O programa desta semana vai ficando por aqui. Eu sou a Aline Araújo e esse é o Pela Ordem, uma produção da OAB Nacional, feita com você e para você. Nos vemos semana que vem com mais notícias da advocacia brasileira. Até lá!